Você sabe o que é estudo de viabilidade dentro da construção civil? Se você não sabe e quer aprender, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o que você precisa saber sobre estudo de viabilidade. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estudo de viabilidade técnica dentro da construção civil. Eu vou te contar o que é, para que serve e aspectos importantes que tem dentro desse estudo de viabilidade. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que está chegando agora no canal, que ainda não me conhece, prazer, eu sou o Marcelo Reina, CEO da MLP. Eu trabalho há 14 anos com orçamento de obras e tenho esse canal para ensinar vocês técnicas, ferramentas, insights relacionados a orçamento de obra. Então, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, pois temos vídeo novo toda semana. E ativando o sininho, o YouTube vai te notificar toda semana assim que postarmos conteúdo novo. E você que já acompanha o canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Eu peço para que você deixe seu like também nesse vídeo, pois assim você me ajuda a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante e está trazendo um conteúdo muito importante e agregando no conhecimento, agregando na sua carreira profissional. O intuito desse canal é trazer conhecimento e aprimorar os conhecimentos que vocês já têm para que vocês consigam obter o máximo de resultado nos seus orçamentos e assim conseguir fechar mais obras e ter mais lucratividade na sua empresa. E se você conhece alguém que precisa saber o que é estudo de viabilidade técnica, compartilhe esse vídeo, clica aqui embaixo no botão de compartilhar e envia este vídeo para esse seu amigo para que ele também aprenda o que é um estudo de viabilidade. E agora vamos ao conteúdo de hoje. O estudo de viabilidade técnica, como o próprio nome já sugere, ele é um estudo que visa medir e analisar se um empreendimento ele é viável ou não. Então, o estudo de viabilidade ele vai comparar o retorno financeiro que você vai ter em determinado empreendimento e assim você consegue medir se é interessante ou não. E caso você tenha várias opções, vários estudos de viabilidade, você consegue analisar e ver qual é melhor, qual se encaixa melhor e qual vai trazer mais retorno financeiro para a sua empresa. Então, o estudo de viabilidade, ele basicamente é um documento que vai te dizer o custo que você tem para determinado empreendimento, o custo que você vai ter para executar este empreendimento e o retorno que você vai ter com esse empreendimento. Assim você consegue ver o lucro que você vai ter investindo em determinado empreendimento. E por que fazer o estudo de viabilidade? É necessário que você faça o estudo de viabilidade para que o investidor ele saiba o custo que ele vai ter com determinado empreendimento e o retorno que ele vai ter com este investimento. Então, no caso de 2 ou mais investimentos, e o seu investidor, o seu cliente, ou mesmo você que quer construir um empreendimento, mas tem dinheiro para construir ou focar em apenas um empreendimento, então você consegue analisar dentre os investimentos que você fez estudo de viabilidade, qual seria mais adequado e qual você teria um melhor retorno para que você invista nesse empreendimento e assim aumente o lucro que você vai obter com ele. Então ele é muito importante, principalmente nesses casos onde você tem dinheiro para investir em apenas um único empreendimento e você tem mais de uma oportunidade. Assim você consegue optar pela melhor oportunidade, o melhor empreendimento e aquele que vai trazer mais lucro para você ou para sua empresa. E um ponto muito importante que vale a pena destacar é que a gente costuma ver estudos de viabilidade em grandes empreendimentos. Mas o estudo de viabilidade ele pode ser feito para qualquer investimento, independente do tamanho. Então, qualquer empreendimento você pode e você deve fazer o estudo de viabilidade. Pois vamos dar um exemplo aqui. Você tem 2 ou 3 terrenos que você está dando uma olhada para investir na construção de um empreendimento. E dentro desses terrenos, você pode fazer uma casa de 2 quartos,
uma casa de 3 quartos, uma casa com ou sem piscina. Então veja bem que você tem várias opções de empreendimento, você tem várias opções de construções. Você pode construir uma casa com 2 quartos, uma casa com 3 quartos, uma casa com ou sem piscina. Então o seu investidor, além de ter vários terrenos, várias localidades para construir esse empreendimento, ele tem vários tipos de empreendimento que ele pode estar optando. Então o estudo de viabilidade, ele auxilia o investidor principalmente nessa tomada de decisão, pois você vai analisar diversos tipos de empreendimentos em diversos locais e assim você consegue ver o que mais se adequa ao seu perfil, o que vai te trazer um retorno melhor. No seu estudo de viabilidade é importante que você leve em consideração também aspectos técnicos, como por exemplo, você vai construir uma casa no topo de uma montanha, então você não tem uma rodovia, você não tem uma estrada de acesso, você não tem água, luz e demais itens que são necessários para essa sua construção. Então você precisa levar em consideração também estes fatores técnicos, pois isso pode influenciar no resultado que você vai ter com aquele empreendimento. Um outro exemplo é a construção de uma estrada. Então você tem o trajeto pela qual a estrada vai passar e nesse trajeto você vai ter desapropriações de imóveis, você vai ter corte e aterro para execução da sua terraplanagem. Então, você alterando esse trajeto, você pode ter mais ou menos desapropriações, você pode ter mais ou menos essa diferença entre corte e aterro que a sua terraplanagem vai necessitar. Então, consequentemente, o valor do seu investimento vai ser diferente e você levando isso em consideração, você consegue otimizar esse seu estudo de viabilidade e obter um valor preciso do que você vai gastar, qual será o custo desse empreendimento e o retorno que esse empreendimento vai gerar. Então é muito importante que você leve em consideração esses aspectos técnicos, pois eles influenciam diretamente no preço desse empreendimento, no custo para a execução desse empreendimento. Uma coisa muito importante a ser considerada no seu estudo de viabilidade é o público ao qual você vai executar esse empreendimento. Um exemplo, você quer construir uma casa de baixa renda num centro de uma cidade, você vai ter um valor de venda por ser uma casa de baixa renda, um valor menor, mas consequentemente você vai ter um custo maior para executar essa sua casa, pois um terreno no centro da cidade, ele costuma ser mais caro do que um terreno afastado do centro da cidade. Então você precisa saber o público ao qual você vai estar fazendo esse empreendimento. Um outro exemplo, você vai construir uma casa de alto padrão num bairro residencial afastado da cidade, um bairro de casas de baixa renda. Então, provavelmente, esse seu público que quer uma casa de alto padrão, ele pode preferir morar próximo à cidade e preferir morar num local com casas também de alto padrão. Então, você fazendo uma casa de alto padrão que não vai atender esse seu cliente, esse seu público, você pode ter grandes problemas na hora de vender esse seu empreendimento e ter dificuldades em vender esse seu empreendimento. Por isso é muito importante que você leve em consideração o público ao qual você vai vender esse empreendimento e se esse público está ou não interessado nesse empreendimento naquele local que você pretende executar. Então, esse é um item muito importante que você deve levar em consideração no seu estudo de viabilidade. E agora eu vou comentar algumas coisas muito importantes que o seu estudo de viabilidade ele deve contemplar. Uma coisa muito importante é que o projeto desse seu empreendimento ele deve estar dentro das normas. Então você precisa que um profissional, precisa que uma empresa te auxilie para que você execute esse projeto dentro das normas vigentes. Outra coisa que você precisa ter é informações desse seu terreno. E essas informações você consegue com a prefeitura do local onde você vai comprar esse terreno para você fazer esse estudo de viabilidade. E uma coisa que você deve ver na prefeitura da região onde você vai executar esse empreendimento é o zoneamento da região, pois ele vai dizer se você pode fazer empreendimentos comerciais, residenciais ou de uso misto.
Então é importante que você veja o zoneamento da sua região para que você não faça o estudo de viabilidade de um projeto que você não vai poder executar. Então, em primeiro lugar, você deve ir até a prefeitura e ver os tipos de empreendimentos que ela permite para aquela determinada região. Outra coisa que você deve se atentar é aos parâmetros urbanísticos. Então, você vai ver na sua prefeitura a área que você pode construir dentro desse seu terreno. Então, o parâmetro urbanístico dessa prefeitura, ele vai dizer o quanto que você pode construir dentro desse seu terreno. Isso é muito importante, pois você deve obedecer também essas áreas de construção. Então, você precisa saber quanto desse seu terreno que de fato você vai poder utilizar para executar esse seu empreendimento. Você deve ter também todos os alvarás para a execução desse seu empreendimento e ter um responsável técnico para executar esse seu empreendimento. Então você precisa de todas essas coisas para você começar esse seu estudo de viabilidade e você de fato saber o quanto que você vai gastar, qual será o custo para esse empreendimento e o retorno que você vai ter com esse empreendimento. E o que deve conter no seu estudo de viabilidade técnica? Em primeiro, vamos falar sobre aspectos financeiros. Isso é muito importante e é isso que vai dizer se o investidor ele vai investir o próprio dinheiro para executar esse empreendimento ou se ele vai buscar em terceiros. Ele vai buscar esse dinheiro em instituições financeiras. Então, esse seu cliente ele pode ir no banco e pegar um empréstimo para executar esse empreendimento. Mas é importante que você saiba da onde vai vir esse dinheiro. Se ele é um dinheiro próprio ou se é um dinheiro vindo de algum empréstimo, de algum banco ou instituição financeira. Uma outra coisa que você precisa saber também é como será a compra desse empreendimento pelo seu cliente. Então, se esse seu cliente ele for buscar um empréstimo com alguma instituição financeira, você deve atender a diversos critérios estipulados por essas instituições financeiras. Então é importante que você saiba como o seu cliente vai comprar esse seu empreendimento para que você leve em consideração estes aspectos que as instituições financeiras vão te cobrar. Então se atente muito a esse ponto. Uma coisa muito importante também que você deve levar em consideração nesse seu estudo são os custos de comercialização. Então, se vai ter alguma corretagem, se você vai anunciar na imobiliária, esses custos de comercialização para vender esse seu empreendimento, você deve levar em consideração também dentro desse estudo de viabilidade. Você deve apresentar também nesse estudo, que é o mais importante, que é o seu custo final, levando em consideração todos esses aspectos que eu mencionei anteriormente, o custo final para a execução desse empreendimento e o retorno, que é o seu valor de venda subtraído todos esses custos. Então esse retorno vai ser o lucro que o seu investidor ou você, caso você esteja fazendo esse estudo de viabilidade para investir em algum empreendimento, esse retorno vai ser o lucro que você vai ter investindo nesse empreendimento. Então esse é o aspecto primordial dentro do seu estudo de viabilidade e é nele que você deve focar e você deve prestar muita atenção no que eu mencionei anteriormente para que você tenha este custo exato e assim saiba calcular corretamente esse retorno. Uma coisa que você deve se atentar também é ao tempo desse empreendimento e como vai ser esse investimento em função do tempo. Um exemplo, você vai fazer um empreendimento e ele vai levar 5 anos para ser concluído. Se o seu investidor ele vai investir o valor total logo no início ou se ele vai fazer investimentos no decorrer do tempo. Então ele vai fazendo pequenos aportes até dar o custo total do empreendimento. Então você precisa ter essa informação também, se vai ser um investimento todo aplicado inicialmente ou se vai ser um investimento que você vai ser diluído ao longo do tempo. Você vai fazer pequenos investimentos até dar todo o montante do valor que você precisa investir. E você precisa saber também como vai ser o retorno, como que você vai ter esse retorno da venda do seu empreendimento. Um exemplo, você vai executar uma única casa. Então esse seu retorno, ele vai vir quando você vender essa sua casa.
Então pode ser que você tenha esse retorno só no final, depois que você executou a casa, você vai conseguir vender e ter esse retorno, ter esse lucro em cima desse empreendimento. Ou um outro exemplo, você vai construir um prédio e conforme você está construindo, você vai vendendo as unidades. Então esse dinheiro da venda das unidades, ele vai entrando para o seu caixa e consequentemente o valor de investimento que você vai precisar aportar vai ser menor, pois o valor da venda dessas unidades ele vai entrar no seu fluxo de caixa e o dinheiro que você vai precisar investir, sendo ele um dinheiro próprio ou vindo através de empréstimo de alguma instituição financeira, esse empréstimo ou esse dinheiro que você vai aplicar, ele vai ser menor. Então você precisa saber como vai ser o retorno exatamente para você saber, caso você vá pegar dinheiro emprestado, o quanto que você vai pegar de dinheiro emprestado, pois você vai ter juros em cima desse empréstimo e você precisa levar tudo isso em consideração para que você não tenha uma ideia errada de retorno em cima desse investimento. E agora, para finalizar, o estudo de viabilidade ele serve para verificar se aquele empreendimento ele é viável ou não. Então você não deve tornar esse estudo viável caso ele não seja. Por quê? Pois o papel aceita tudo e você pode transformar esse estudo, deixar ele com uma cara mais bonitinha e apresentar ele como sendo viável. Mas o intuito do seu estudo de viabilidade não é esse. Você precisa analisar se vai ser viável ou não aquele empreendimento. Caso não seja, parta para outro. Veja um outro tipo de empreendimento, um outro tipo de público. De repente você fez o estudo de uma casa de alto padrão e naquele estudo não se encaixou, não foi viável. De repente você pode refazer esse estudo levando em consideração uma casa de baixo padrão, ou um prédio com unidades de alto padrão, um prédio com unidades de baixo padrão. Então você não deve tornar o estudo viável, você deve analisar e caso ele não seja viável, parta para outro, não tem problema nenhum. O pior é você descobrir ao final do seu empreendimento, você se deparar e descobrir que esse empreendimento não foi viável. E aí você ter o que chamamos de elefante branco nas suas mãos. Então é muito importante que você faça esse estudo para que não chegue lá no final do seu empreendimento e você descubra que você vai ter até um prejuízo de repente com esse seu empreendimento. Então você precisa fazer esse estudo para você estar muito certo do resultado que ele vai gerar. E se você já acompanha aqui o canal, você sabe que o estudo de viabilidade ele faz parte do passo de número 1 do método que eu ensino, que eu chamo de a rota do orçamento, que é um método constituído de 7 passos que vai fazer com que você tenha o máximo de resultado no seu orçamento. Se você ainda não conhece esse método, eu vou deixar passando aqui no card o link do vídeo onde eu te conto como é esse método e te conto passo a passo esses 7 passos que você deve percorrer para que você tenha um orçamento 100% preciso. Então assista também esse outro vídeo para que você aumente ainda mais o seu conhecimento em orçamento de obras. E agora eu quero que você me diga, você já sabia o que é estudo de viabilidade? Você já tinha parado para analisar e refletir sobre esses aspectos que eu acabei de comentar? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida ou se você quer que eu traga um outro vídeo me aprofundando ainda mais nesse tema. Peço novamente para que você se inscreva em nosso canal, que ative o sininho. Peço também que você deixe um like nesse vídeo, pois assim você me ajuda a entender que esse conteúdo está sendo relevante. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.